Boa noite, eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, rejeição e codependência. Meu nome é Vivian, sou a segunda filha de 4 irmãs. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, mas meu pai continuou morando conosco até meus 11 anos. Meu pai trabalhava de noite e dormia de dia, era epilético e tomava muitos remédios. Minha mãe não trabalhava fixo, mas fazia alguns bicos, o que fazia com que ela ficasse fora o dia todo. Lembro-me de ficar sozinha com minhas irmãs por muito tempo, e às vezes no final de semana todo, sendo eu responsável por nós 4 com apenas 7 anos. Minha irmã mais velha era deficiente, mental e física. Eu tinha mais 2 irmãs mais novas que eu. Alguns vizinhos levavam alimentos para nós, pois sabiam que estávamos sozinhas. Meus pais saíam muito e costumavam nos deixar na casa da minha avó, onde me sentia bem, pois era alimentada e me sentia segura com as minhas irmãs. Minha mãe não era muito presente, nem o meu pai. Ele dormia o dia todo e trabalhava de noite. Os dois não eram participativos na nossa vida, nem na nossa vida escolar. Aos 8 anos, a minha mãe começou a nos levar a uma igreja evangélica e se converteu. Eu não gostava de acordar cedo para ir na igreja. E quando estava na igreja, não via a hora de acabar e ir embora. Aos 13 anos, a minha mãe começou um relacionamento com um homem que ela tinha acabado de conhecer e decidiu de um dia para o outro ir embora com ele. Não avisou ninguém da família e não tivemos tempo de nos despedir de ninguém, nem do meu pai, nem dos meus avós. Minha mãe colocou tudo no caminhão e nos mudamos para Vitória, no Espírito Santo. Minha mãe dizia que ele era um homem bom e trabalhador e que ele tinha uma empresa e que viveríamos bem. Quando chegamos lá, descobrimos que ele não tinha nada. Não tinha empresa, não tinha nada. Não tínhamos lugar nem para ficar. Dormimos no galpão de uma empresa que ele estava trabalhando como caminhoneiro. Aos poucos, ele foi mostrando quem ele era. Violento, maldoso, usuário de drogas e com sérios transtornos mentais. Não tínhamos nem o que comer. Ele batia na minha mãe e conseguia manipular a mente dela contra nós. Então, ela nos batia também. Éramos humilhadas e torturadas, física e mentalmente. Ficávamos trancadas em banheiros por 12 horas, várias vezes. O melhor dia que passei em Vitória foi quando minha mãe e meu padrasto vieram para São Paulo resolver alguma coisa. E nós ficamos nós 4 sozinhas. Não tínhamos nem o que comer, mas isso não importava. O que importava é que eles não estavam por perto. Fui molestada por ele e não tive coragem de falar para minha mãe, por medo das suas ameaças. Ficamos lá por 5 meses. Íamos para a igreja, mas eu não gostava, pois tudo que ele falava, que o pastor falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Minha mãe orava muito e mesmo assim Deus permitia que passássemos por tudo isso. Meu padrasto vendeu tudo que tínhamos para pagar as suas dívidas. E quando não tínhamos mais nada para vender, voltamos para São Paulo apenas com a roupa do corpo. Mas nada disso importava. O que importava é que íamos morar com meus avós. E lá, ele não poderia mais nos machucar. Mas durou pouco. Logo, meu avô nos deu uma casinha num bairro bem longe para a gente morar. E lá as coisas só pioraram. Ele tentou tirar a vida da minha mãe várias vezes. Brigavam todos os dias. Eu não esqueço da cara de pânico das minhas irmãs no sofá, com os ouvidos tapados, todas as vezes que eu tentava apartar a briga dos dois. Nunca conseguia dormir a noite toda. Eu tinha medo dele. Estávamos sempre sem energia elétrica e tínhamos o mínimo necessário para comer. Íamos para a escola de bicicleta, pegava a Dutra todos os dias para chegar lá. Eu orava, mas era por hábito. Eu não tinha fé. E eu não achava que Deus olhava por mim, por causa da vida miserável que eu levava. Mesmo sem perceber, o cuidado de Deus era constante na minha vida. Eu fui atropelada por um carro quando eu estava indo para a escola pela Dutra. Eu fui parar embaixo do carro, mas eu saí com apenas um arranhãozinho no braço. Escapei de tentativas de estupros várias vezes ao voltar da escola, pois os caminhoneiros sempre paravam. Meu padrasto me fazia dirigir seu caminhão carregado na Dutra à noite para ele poder dormir. E eu tinha apenas 13 anos. Isso era Deus cuidando de mim. Ele estava me livrando e cuidando de mim o tempo todo. Com 15 anos, eu já sabia dirigir caminhão e carro. Voltamos para São José, porque a minha mãe arrumou um emprego lá, mas devido aos ciúmes do meu padrasto, ela perdeu. E a nossa vida só estava piorando, nada dava certo. Chegamos à conclusão que ele tinha prazer em nos humilhar, nos fazer sofrer e sentir dor. Aqui em São José, fugi de casa várias vezes, mas Deus também me livrava, até nessas horas. Logo percebemos que o negócio dele era comigo. Ele não mexia com as minhas irmãs nem com a minha mãe. Me espiava no banho e quando trocava de roupa. Às vezes, eu contava para minha mãe o que ele estava fazendo, mas ela não acreditava. Até que um dia eu estava sozinha em casa e ela chegou bem na hora que ele estava tentando fazer alguma coisa. E nesse dia a gente conseguiu colocar ele para fora, mesmo diante das ameaças constantes. Ele me seguia na rua, me seguia na escola, em todos os lugares que eu ia, ele estava. Eu não tinha expectativa nenhuma, queria morrer. Tentei me machucar, mas eu não tive coragem de chegar ao fim. Eu não orava mais e não falava com Deus. Pensava que ele não olhava por mim. Nunca contamos nada do que passamos para ninguém da família.
eu não tinha raiva de Deus, mas eu não me importava mais. Eu acreditava que Deus permitia tudo isso por algum motivo, mas eu não conseguia entender qual era. Quando eu tinha 16 anos, meu padrasto morreu, ele foi assassinado. A partir daí, eu senti que a minha vida poderia ser um pouco diferente e a esperança começava a surgir. Comecei a namorar logo depois. E a minha mãe foi embora para outra cidade. E eu fiquei morando com meu pai e minha avó. Comecei a trabalhar, entrei na faculdade, mas eu senti o meu passado muito presente ainda. Lembrava sempre do meu padrasto toda vez que eu via um carro parecido com o dele. Eu era muito insegura, orava, mas sem fé. Era ciumenta, dramática e achava digna de pena. Não conseguia entender que agora eu poderia deixar tudo para trás e ter uma vida normal. Comecei a fumar, bebia, frequentava baladas com meu namorado. E com 5 anos de namoro eu fiquei noiva. E logo depois eu engravidei do meu primeiro filho, Rafael. O meu noivo tinha acabado de terminar a faculdade. Demos entrada num pequeno apartamento e começamos a nossa família. Nos casamos logo depois. Eu senti que não era merecedora de nada disso. Para uma pessoa com meu passado, não era possível ter um bom futuro. Eu tinha um lar, tinha um marido ótimo, um filho lindo e até um carrinho. E pensava que tudo poderia acabar a qualquer momento. Comecei a ver Deus de outra forma. Voltei a orar, ensinei o meu filho a orar também e ler a Bíblia. Deus é tão maravilhoso que colocou um homem bem bondoso na minha vida e me ajudou a ir para a luz. Eu tinha um bom casamento. Comecei a me aproximar de Deus. Tinha meus sogros que também eram evangélicos e um exemplo para mim. Mas alguns anos depois, eu não consegui engravidar de novo. Fizemos todos os exames e descobrimos um problema sério que nos impediria de engravidar novamente. Então o médico falou que não poderíamos ter mais filhos. Chorei muito, pois eu queria outro. Chorei, orei e entreguei a Deus e que fosse feita a vontade dele. Falei para meu marido que tinha que ser grato, pelo menos tínhamos um filho. Senti Deus acalmar meu coração, pois a ansiedade de engravidar acabou com 1 ano da minha vida, sendo consumida pela decepção do teste negativo todos os meses. Depois da notícia de que eu não engravidaria mais, orei e falei, Deus, seja feita sua vontade. E mais uma vez, Deus cuidando de mim. Mas exatamente 1 mês depois desse diagnóstico, eu engravidei de forma natural da minha segunda filha. A ansiedade e a codependência, mesmo assim, dominavam a minha vida. Eu queria ter razão em tudo. Queria dar ordem para tudo. Então, eu arrumei o emprego que eu sempre quis, ser uma professora. Aos poucos fui lembrando que Deus era bom comigo. Orava de novo com os meus filhos, mas não frequentava nenhuma igreja. Olhando agora para trás, consigo ver a mão do Pai sobre a minha vida em todos os momentos. Em como Ele tem sido bom para mim, mesmo diante das adversidades. Mas meu passado continuava me perseguindo. Ficava depressiva sempre que lembrava de qualquer coisa. A orfandade também dominava meu interior. Os traumas do passado não me permitiam confiar em ninguém. Nunca tive coragem de deixar os meus filhos com ninguém, nem com a minha mãe. Pois sempre achava que ela iria abandonar os meus filhos como ela fazia com a gente. Tomava conta de tudo e não deixava nem que meu marido se preocupasse com nada. E assim fomos vivendo. Estávamos bem de situação, mas no início de 2015, eu perdi a minha amada sogra. E também no meio deste ano, eu perdi a minha querida irmã Sheila. Era deficiente, mas ela tinha o sorriso mais lindo do mundo. Era muito querida. Em dezembro desse mesmo ano, meu marido ficou desempregado. E eu falei, meu Deus, eu não tenho medo, Senhor, que venha o que vier. Então Deus nos sustentou. Não baixamos a guarda em nenhum momento. Sabia que Deus tinha planos para nós. Nós tivemos que nos mudar do nosso apartamento, vender o nosso carro para pagar as dívidas e tivemos que cair bastante o nosso padrão, porque só eu trabalhava e minha renda era muito menor, mas nesses 2 anos nunca nos faltou nada. Deus nos sustentou, nos manteve firme. Quando eu cheguei aqui na IC, na formatura do 30 de 2017, imaginei que aqui seria onde eu ia conseguir me livrar dos monstros do passado. Não conseguia entender porque eu ainda não conseguia ser uma pessoa grata e feliz. Estava sempre pensando no passado. Eu sou assim por causa das coisas que vivi. Justificava os meus atos o tempo todo. Comecei a frequentar a igreja no final de 2017. Parei de fumar em novembro de 2017. Em janeiro de 2018, meu marido se levantou um dia e disse, vou para a igreja com você. Então ele veio e os meus filhos também entraram no ciclo. E o ano passado meu marido se batizou, junto com a minha filha. Eu perdoei e eu pedi perdão. Quando eu escrevi as minhas memórias, eu me surpreendi. Ao escrever o meu passado, já não sentia nenhuma dor, mas sentia dor quando eu escrevi sobre o meu presente. Sempre impaciente com os meus filhos, impondo tudo na vida deles. Tudo tinha que ser do meu jeito e não apertava a opinião de ninguém. Achava que o meu marido era um santo, porque ele me aguentava. Sempre me lembrava das palavras do pastor Cláudio. Eu não sou assim, eu estou assim, eu não sou o meu pecado. Concluí meu primeiro ciclo em 2018 e sirvo aqui desde então.
O 30 me ajudou a enxergar com clareza como o Pai foi bom comigo, me livrando de estupros, abusos, da morte. Minha filha e meu marido também já se batizaram nessa igreja e estamos frequentando células e servindo juntos no Ministério Ignição. Sei que adversidades virão, mas Deus já disse, neste mundo traz aflições, mas não temas, estou contigo. Creio que Deus sabe de todas as coisas e conhece meu coração. Demorei quase metade do ciclo para conseguir dizer eu sou uma filha amada, pois eu não sentia isso. Por mais que as coisas estivessem bem, trazia sempre essas lembranças ruins. Hoje consigo dizer com o coração transbordando, sou uma filha amada de Deus. Continuo vencendo em muitas áreas, mas com a certeza de que Deus está comigo. Agradeço e honro a vida dos nossos líderes e pastores. Agradeço ao Pai por não me abandonar. Agradeço ao meu marido por estar comigo há 21 anos e agradeço a Deus e aos meus filhos. Hoje eu consigo ver, Deus nunca desistiu de mim. Obrigado pelo silêncio de vocês.